Sejam todos muito bem-vindos a mais um Jogos para Sempre. Para variar, um convidado super especial. Eu não sei vocês, mas fez parte do meu atleticanismo. Se hoje eu sou atleticano, eu devo muito a esse cara. Mas, como de praxe, antes de apresentar o nosso convidado, vou apresentar quem está na bancada comigo hoje, novamente, meu grande amigo Juliano Fusca. Fusqueta, seja bem-vindo. Salve, salve, Andrezão, galera, Atletes. Prazer estar aqui de novo no Jogos para Sempre, né? Tem algumas edições de folga aí, né? Mas foram bem conduzidas aí por nossa equipe. E hoje volto, né, aí para falar aí com um grande ídolo que eu tenho no Atlético também, um cara que, assim como você, né, a gente é da mesma faixa etária também, né, me encantou muito na minha adolescência ali. Vai ser uma resenha muito boa. Foi o primeiro ex-jogador que eu acho que eu conversei sozinho, né, na Tretes lá atrás, 7 anos, né, atrás ele me recebeu pra gente trocar uma resenha, então tenho um carinho muito grande por ele, que é... Eu não vou apresentar, eu vou perguntar, porque eu acho que é a piada que ele mais ouve na vida, né? O bordão. Meu convidado, quem é você, meu convidado? Bom, pra não fugir, eu sou o Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, que seja um bate-papo muito bacana, muito divertido essa noite. Obrigado, é sempre uma honra. Bom, o Fusca falou, 7 anos atrás ele me trouxe pra Curitiba, vim exclusivo pra isso, a gente ficou conversando aí, aonde, você consegue vir, não sei o que, a gente armou lá na arena do Cocito, um outro grande nome da minha geração. Então pra mim é uma honra, sempre, em off eu falei, né, eu acho que vocês me vendem muito mais do que eu mereço, porque o quanto vocês relembram, né, dessa trajetória, que óbvio, não é só minha, mas de toda aquela geração, 98 até 2000 ali que eu passei, e pra mim é sempre bom poder reviver isso com vocês, falar desses momentos e também falar de Atlético, que eu, por mais que esteja lá no interior de São Paulo, continuo vivendo Atlético. Segue e torce ainda pelo Furacão? Muito. É um amor que óbvio não foi de nascença, porque eu sou ribeirão pretano e tenho o Botafogo. Eu falo que eu consigo dividir muito meu coração com o Botafogo de Ribeirão, que é um parceiro, que é um co-irmão, porque tem muitos jogadores que vieram pra cá e outros que foram pra lá, que tem muita moral lá. Tem um caso que eu sempre falo, Sicupira, que é no meu ver, o maior ídolo do Atlético, fez o primeiro gol do estádio de Santa Cruz. O primeiro gol do estádio é dele? E coincidência, na festa de centenário, eu tive a honra de estar com ele na festa do Botafogo. E eu também não sabia desse caso, foi em 2018. E aí ele falou pra mim, ele falou, olha que coincidência, né? Um ribeirão pretano fez o primeiro gol da Arena e um paranaense fez o primeiro gol do Santa Cruz. Então é uma história que eu consigo dividir bem um amor pro Botafogo e Atlético, e sigo torcendo muito. Que legal. Você já pincelou aí o início e vamos passar bem, né? Pô, 98 vem você, Gustavo e Cocito. Simplesmente 3 ídolos da história do Atlético. O garimpo do Atlético foi bacana lá em Ribeirão, pelo jeito, né? Foi. Deixar aí uma menção pro nosso grande Carleto, que foi ele o que viu a gente lá, acreditou, né? Porque eram 3 jovens promissores. Ninguém sabia, né, que normalmente nem todos conseguem chegar. Sim. Eu falo que dessa geração, os 3 conseguiram um estágio fortíssimo e elitizado aqui dentro do Atlético, os 2 campeões brasileiros. Falo que até um estágio maior que o meu. E realmente eles fizeram um garimpo bom lá, deu pra... E aqui lapidou melhor ainda. Antes da gente seguir, não podemos deixar de agradecer nosso patrocinador, The Oak, aqui no Boulevard da Arena da Baixada. Taqueta, traga as brusquetas pra mim. Pra mim é o melhor prato aqui, viu? Acabou minha dieta, Você hein? tá Valeu, trouxe meu. exclusivamente pra mim, eu tô com moral, obrigado. Eu tô com muita moral, Brusqueta Marguerita. Não conhece ainda o The Oak? No Boulevard da Arena, é fantástico, não perca tempo e venha conhecer. Lucas, a vontade é pra comer também, tá? Obrigado, Comer, obrigado. beber. Durante a É bom entrevista, demais mesmo. a gente vai desenrolando. Vamos lá, né, Manda aí. Lucas? Então, 99, temporada de 99, um campeonato brasileiro relativamente bom. A gente teve uma Copa Sul, até tava falando com o André antes da gente começar a gravação. Eu lembro bem das Atletivas, né? Teve, no espaço de uma semana, a gente ganhou 2 vezes do Coxa de 3-0, né? 2 vezes no Couto Pereira. Foi acho que o último jogo, inclusive, que foi meio a meio, né? Meio a meio, a torcida do Atlético ocupava 50% do Couto Pereira antes, né? Um fato totalmente surreal pra hoje em dia, né? E a gente
perdeu a classificação daquele campeonato lá em Ribeirão Preto com o Botafogo mesmo, né, Lucas? Lá você já conhecia bem. Como que foi o vestiário pós-derrota? Como foi a bronca do Petralha? Você lembra? Você jogou esse jogo? Joguei. Foi assim... As pretensões nossas de início de campeonato não era para chegar entre os 8, assim, eram pretensões de se manter, porque o Atlético vinha nessa reformação de estádio, CT novo, então no início não era, né? Mas só que a gente conseguiu impressionar no Campeonato Brasileiro, fizemos jogos fantásticos e a gente chega muito forte no final, com as chances reais de classificação entre os 8, jogando contra um rebaixado. O Botafogo já estava rebaixado. E tudo conspirando, porque o Cocito tal, o Gustavo que fez o gol, aliás, então o ambiente era o melhor possível, assim, e foi uma decepção tremenda. Nessa viagem o Petralha foi, assim, porque era realmente, se criou uma expectativa muito grande, né? Eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Cocito que contou, que a bronca no vestiário do Petralha, o homem... No vestiário, e a da volta foi pior ainda, porque houve até uma discussão dele com o Axel, que era o Axel não era o capitão era o Leonardo, mas o Axel era um dos líderes, né? E o Petralha, ele utilizou de uma frase, assim, dizendo que a gente era medíocre. Mas depois desse dia que, quando o Axel questiona o Petralha deu uma aula pra gente, que depois você vai buscar no dicionário, a palavra medíocre, ela é mal interpretada por nós brasileiros. Ela não tá dizendo que você é péssimo ou nada, que a gente é mediano. Que a gente é sendo mediano. Mas é uma palavra que ela é marginalizada e dentro do futebol é utilizada como xingamento, né? Você é medíocre, E ali, realmente, fora as outras coisas que ele nos falou, pegou assim... Pegou pesado, mas sabendo que quando hoje a gente está com uma idade mais avançada, a gente vê que era necessário, porque realmente escapou por nós, assim. Não foi algo, saímos para o São Paulo, saímos para o Flamengo, a gente perdeu para uma equipe rebaixada, a gente com muito mais qualidade, com muito mais condições. Então foi uma bronca que a gente leva para sempre, toda vez que a gente pode. Todo mundo pergunta, mas foi a pior bronca que qualquer atleta pode ter tomado. E daí, após essa derrota, surge a tal seletiva, né? A Conmebol com as regras malucas dela, que abriu uma vaga mais pro Brasil no meio do Campeonato Brasileiro. Normal. A CBF não sabe o que fazer e cria a tal seletiva. Há males que vem para o bem. Eu acho que pro nosso caso, e principalmente para a tua história aqui no Atlético, eu acho que a tal da seletiva foi. Mas como que funciona assim? A seletiva era vista como, é a nossa chance de dar uma resposta, essa bronca do Petralha mexeu, cobriu de vocês. Como que vocês entram na seletiva? Vamos jogar por jogar? Você consegue lembrar como que foi? Sim. Na verdade, tava muito cedo para dar férias, mas a gente já tava doidinho para férias. Porque depois daquilo ali, você fala, putz, vamos pensar em 2000, acabou, 99 já foi. E a ficha ali não cai muito, porque a gente joga contra a Portuguesa. Você pode ver que no estádio da Portuguesa, se vocês verem o público, é irrisório. E na própria arena, na volta também. E a gente perde, né? Perde. Com 3x1 lá. 3x1 com um gol meu que dá um respiro, porque seria 3x0. E eu faço o gol no finalzinho lá. E a gente vem para a arena, mas a arena também é com o público, se vocês olharem aí, né, nos espectadores que tinha ali, porque nem a torcida já acreditava, era um campeonato que, como você disse, criado às pressas, ninguém entendia, e queira ou não, a gente, depois que eles colocaram as regras, né, veriam os que tinham perdido, de lá, os 4 que iam perder, então vai descendo. Tem que ser honesto, a gente não tinha nenhuma pretensão assim grandiosa, o negócio era jogar, esperar o ano acabar para chegar o ano 2000, ver quem ia ficar, quem não iria. Tinha algumas situações de alguns jogadores, o próprio Vadão já tinha algumas coisas para ele sair, e sem pretensão nenhuma, sinceridade no início, é óbvio. Se dá para já entrar, a virada de chave é contra o jogo do Inter, ali sim a gente começa a ver que dá, porque a gente ganha empata um jogo lá, empata lá em 1x1, com um gol do Kleber, que nunca tinha batido uma falta e nunca tinha treinado. Isso que é o impressionante. Ele nunca treinou, porque assim... Treinava eu, Luizinho Neto, Luizinho Vieira, que depois saiu. Você batia falta também? Eu batia, mas não fiz gol no Atlético. Fiz gol em outros lugares. Fez algum. Não, mas depois na Libertadores ele faz um. Pode perguntar pro Luizinho, a gente ficava treinando, batendo falta. Depois do treino, o Kleber já tava lá no carro subindo pra ir embora. Mas é impressionante o quanto ele batia bem na bola, sabe? Todo mundo fala, a finalização do Kleber. Eu, como atacante, nunca vi.
É lógico, vamos tirar Romário, Ronaldo, esses fenômenos, vamos tirar esses caras, mas os caras que eu vi jogando ao lado, assim, era impressionante. E nesse jogo que é a virada de chave, porque a gente empata lá com esse gol do Kleber, que ele é gênio, né, de fazer esses gols assim. Os difíceis. E os fáceis de vez em quando errava. A gente vai falar do Kleber um pouco mais pra frente. Mas aí depois desse jogo do Inter, que a gente volta, aí tem um público muito maior na arena, a gente vê que a seletiva era importante. E a gente ganha de 1-0 na volta. 2-0, se eu não me engano. 2-1. 2-1. Eu até ia aqui, né? Sempre apertadinho, mas antes do Inter, eu acho que dá pra puxar. Aí tem o Atletiba, né? Atletiba. Que foi o jogo pra sempre do Cocito, inclusive. Exato. Pra quem não viu o episódio do Cocito, o 4-1 do Couto Pereira é o jogo. Fantástico. É porque ele faz um golaço, né? Foi fantástico aquele gol. Gol lindo. Né? E foi um dos clássicos mais doidos que já tiveram, né, Lucas? Inclusive, desde 99, não há um resultado aí que a gente ganha de 4 gols, né, do Coxa, né? Então faz aí 24 anos, veja, né? Como é um clássico que foi importante e foi na volta primeiro aqui na Arena da Baixada, né, recém-inaugurado. E esse a gente acaba perdendo, mas o 4-1 lá no Couto nos deu aí essa grande vantagem, né? E essa derrota na Arena? Foi triste, pensei que vocês iam falar do gol que eu perdi cara a cara. Ele tava esperando, ele tava muito esperando. traíra. Pensei que só via coisa boa. Ele tava esperando. Esse tem mais uma a gente falar. Meu Deus do céu. Sabia que vinha coisa ruim. Mas não, o jogo lá foi impressionante. Mas foi um jogo bem distinto, né? Um primeiro tempo onde eles poderiam ter feito 4-5. Horrível. O nosso time não viu a cor do porco. E de repente um segundo tempo. Não sei se vocês lembram do jogo. Se vocês estavam lá assim, ou assistindo. Detalhe, eu acho que eu contei pra você. Eu tava indo pro estádio com meu pai e na rádio anunciou, acabou o ingresso pra assistir o torcida do Atlético. Filho, vamos infiltrado? Falei, pai, infiltrado eu acho que eu não aguento, mas sem o gol do Atlético eu vou dar um E aí começa. Daí meu pai me deixa na minha avó e ele vai infiltrado. Foi infiltrado. Mas eu assisti o jogo inteiro. Foi um jogo que, cara, impressionante como o Coxa amassou a gente. Primeiro tempo horroroso. Eu acho que até por a gente jogar mal do que méritos deles, assim, mas eles amassaram e o Vadão faz uma substituição meio que ninguém entende, né? Porque, a tendência então vamos atacar os caras também, vai ser trocação e ele acerta o meio de campo. Você vê como é que eu não sei. Eu não poderia ser um treinador. Eu queria ir lá, eles me atacaram, eu vou atacar eles, mas não, ele coloca o Cocito, que foi um grande jogador, assim. Quem não conhece o Cocito não sabe o quanto que ele era bom, não só marcando, mas com a saída de bola, a liderança também. Era um cara que ele já chega já dando pancada, vamos virar isso aí, não sei o quê. Conta uma história dele com você já. Tem várias. Ele me querendo me bater é óbvio. Isso aí é óbvio. Isso aí tem várias, é porque ele só conta uma, mas teve várias. Ele, o Gustavo, o Flávio, os caras queriam me matar. E não parece, né? Fora de campo eu sou um cara do bem, mas dentro de campo essa era pro time e pros adversários eu era chato. Mas nesse jogo o Cocito faz aquele golaço, a chave vira ali no segundo tempo. Mas a tristeza é perder o primeiro Atletiba aqui dentro. Que foi criado uma atmosfera do primeiro Atletiba da Baixada, né? E a gente joga mal, também é um jogo que a gente não faz, mas a gente tinha essa vantagem tão grande que a gente... Eu ia perguntar isso. Entra relaxado, né? Entramos. Por mais que o discurso não seja esse, que não queira isso, mas a tendência é dar uma... Entramos de uma maneira ruim, assim, até pro público, porque tava lindo, assim, a Baixada. Aliás, a Baixada é linda. É linda, assim, a festa que tinha, que era possível, né? Porque hoje eu sei que tem várias proibições, mas a festa foi linda e eu acho que eu erro esse gol no primeiro tempo, que eu saí cara a cara, tava 0-0 ainda. E um lance fácil, né? Porque eu dou uma ameaçada, duas, Gilberto não cai, aí ou eu driblo ou não driblo, eu acabo chutando em cima dele. E aí os caras vão e matam o jogo. Então, assim, fica essa tristeza, mas eu falo que é bom a gente contar as derrotas também, né? Senão só fica muito a historinha que é perfeita, mas não, a gente tem que ter... A gente tava comentando até, né, a gente criança, adolescente na época, achei que eu vi muita sacaneada dos Coxa por causa desse jogo, hein? Imagina. Fomos eliminados, mas o salão de festa tá carimbado. Tá carimbado. O meio estádio tá carimbado. E pra mim, vocês, lógico, vocês são melhores do que eu, porque são aí jornalistas de plantão. Eu nunca tinha feito gol contra o Coxa. Eu tinha uma marca impressionante com o Paraná, todo jogo eu fazia gol, Contra o Coxa eu jogava bem, eram jogos que me motivavam pra caramba, tanto é que assistência eu tenho muitas assistências. Mas gol teu vai sair em 2000 no 3-2 a primeira, no aniversário. E já vamos falar do aniversário, mas também. Então aquilo ali, por mais que a gente tivesse classificado, eu saio triste daquele jogo.
sai muito triste, não só com a derrota, mas de falar, poxa, de novo passou e não fiz gol, cara, contra esse time. E ainda bem que depois saiu, né? Você já comentou então do jogo do Inter que a minha pergunta seria, inclusive, até se seria o jogo do São Paulo, você já falou que quando passa do Inter, o grupo, opa, dá pra ver. Vem o São Paulo, igual você falou, vem lá de cima, que tinha acabado de perder a semifinal do Brasileiro, se não estiver enganado, ou as quartas de final do Brasileiro. Em 2 jogos, onde o primeiro seria em Curitiba, o segundo em São Paulo, e não jogaríamos na Baixada. Tava tendo show na Baixada, e o jogo foi no Couto Pereira. O São Paulo, talvez, no meu ver, o adversário mais complicado daquela sequência. Sim. Um São Paulo muito qualificado de França, Rogério Ceni. Aí, como é que vocês enfrentaram esse São Paulo? A gente era um time pequeno na época, né? Como que foi a postura do Vadão? Porque foi um primeiro jogo alucinante no Couto, 4-2 para nós. Como que foi a preparação desse jogo? Você lembra mais ou menos como é que... Não, o Vadão era um cara estrategista, ele armava sempre o time, mesmo com as mesmas peças, mas ele armava diante do adversário, assim, a maneira que a gente... Só que ele não tirava o nosso prazer, que era com a bola jogar. Ele dava muita liberdade, né? Foi ali que surge... o quarteto mágico que fala, né? É criado meio que pelo Clemente, que é o treinador no começo lá de 99, que não tinha dinheiro para comprar um treinador, o diretor de futebol que foi o nosso treinador, mas tinha o Sandoval, era meio que um quinteto, né? Que o Sandoval jogou muito em 99, né? Mas quem consegue, né, trazer esse quadrado mágico, né, é o Vadão, e ele dava muita liberdade. Então, assim, por mais que ele armasse certinho a zaga ali, quem que ele ia marcar, a marcação individual em alguém, ele deixava muito livre. Contra o São Paulo não foi diferente. Então, a gente sabia que a gente precisava fazer um resultado bom em casa, e 4-2 foi um resultado que nos levou lá pro Morumbi muito tranquilo. Foi um jogo que a gente vai muito tranquilo. Não, e o jogo no Couto, o São Paulo chega a virar, né? A gente chega a virar. 0, o São Paulo vira para 2-1, e daí em 3 gols no segundo tempo, bem rápidos inclusive os gols, um atrás do outro, a gente vira pro 4-2. Jogos pra sempre de hoje, eu acho que não podia ser diferente. O Lucas tem muito jogo marcante, mas hat-trick em final de campeonato. O Lucas fala, um ano depois veio outro que fez um pouquinho melhor que ele, né? Normal. Mas até... Isso que torna um time grande, cara. Time gigante é assim. Mas gigante, não... A praça da Taquetá, o teu furacão é gigante. Atlético 3, Cruzeiro 0. Cruzeiro tinha acabado de ser semifinalista do Campeonato Brasileiro. Atlético aquele dia entrou em campo com Flávio no gol, Alberto Valentim na direita, Gustavo e Leonardo. Leonardo depois virou Leonardo Valença, Isso, né? Leonardo Valença. Vaninho na esquerda, Fabiano, pra quem não lembra, esse Fabiano é o mesmo que em 2004 jogou aqui de volta. Perfeito. O pessoal não lembra dessa primeira passagem do Fabiano. Marcos Vinícius joga no Ardeiro e Marcão, que tem um papel fundamental na história do Atlético, porque é o Marcão ir pro Cruzeiro, pro Alex Mineiro vir pra cá. Axel, Adriano, Kelly, Lucas e Kleber. Entraram Kleber e Sandoval, que eram 2 coringas praticamente daquele time. Verdade. Cruzeiro, não era qualquer Cruzeiro, hein? André no gol, André ex-Inter, seleção brasileira. De La Cruz na direita, com Paulo Isidoro entrando depois. Paulo Isidoro jogou muita bola na década de 90. Marcelo Dijan, Botafogo, Cruzeiro. Corinthians, ele fez. O Marcelo Dijan é campeão brasileiro em 90 pelo Corinthians. Imagina. O Cris, baita zagueiro, jogou depois comigo nas também passou Olimpíadas. no Corinthians também. Joga Pré-Olímpico, desculpa, a Olimpíada ele não foi. Espínola, Donizete Oliveira, Ricardinho. Esse Ricardinho não é o Ricardinho ex-Paraná, mas Não, bom de bola. Donizete Amorim, que passa pelo Atlético em 2002. Valdo, experiente. O ataque dos caras era Marcelo Ramos e Alex Alves, Cambalhota, ou Capoeira. Mas o Ramos fazia muito gol também nessa época, né? E o Giovanni entrou nesse jogo. Giovanni que vai pro Barcelona depois. Barcelona. Pelo Foi Cruzeiro. para as Olimpíadas comigo também. Baita Cruzeiro. Time fantástico. Paulo Tuori, né? Paulo Tuori, treinador, obrigado, de verdade. Paulo Tuori, treinador. Tinha sido campeão da Libertadores. Lucas, vocês chegaram na final da seletiva. Aí a chave já mudou, aí o campeonato começou a ter valor, né? Ali. Como que foi a preparação para essa final? Lembra aí pra nós. Que loucura, né? Aí já vem pressão. Aí todo mundo já vem, diretoria, sabendo que era importantíssimo pro clube ter uma Libertadores, que assim, o sonho do Atlético era sempre estar entre os grandes do futebol brasileiro. E a Libertadores seria um passo para isso, né? A gente poder colocar o clube do Atlético Paranaense numa Libertadores. Então ali começa a pressão, principalmente interna, dos diretores virem, a premiação que não existia, até então nunca ninguém tinha falado. Não tinha bicho. Tinha o bicho normal corriqueiro de jogo, de partida, que permaneceu mesmo do brasileiro, mas premiação não existia, porque ninguém imaginava que a gente ia chegar na final e dar a vaga. Então, pra Libertadores a gente tinha uma premiação específica, então ali começa a gente também ter
uma ciência de que, poxa, isso aqui vale. É tão engraçado que nesse jogo, vocês devem ter visto, tem lá, rumo a Tóquio. Eu entro no campo, cara, e me grava essa frase, um torcedor com uma plaquinha, rumo a Tóquio. Eu falei, poxa, é verdade. O Atlético pode ir pra Libertadores, ganhar a Libertadores, tá no Mundial. É assim, uma coisa que você vai... Eu entrei no campo e o cara lá rumo a Tóquio e então ali começa a cair a ficha. E a preparação toda é nessa, porque queira ou não, o Cruzeiro tinha um time, em termos técnicos, mais qualificado que o nosso. Eu acho que o tempo prova que não, que o nosso time realmente era tão qualificado quanto o Cruzeiro. Mas ali, pelos nomes, eram jogadores que com passagem por seleção, com currículo, poxa, Valdo, né, experiente, um cara jogando, né, jogador de Europa, Paris Saint-Germain, enfim. Então ali a gente sabia que a gente teria que respeitar, mas o que o Vadão fala pra gente no vestiário era exatamente o que aconteceu. Precisamos fazer um resultado aqui. Utilizar da torcida, sabe, do fator campo ali, com a torcida pertinho, mas ninguém imaginava. Eu, na minha humilde experiência de jogador, 2-0 era um resultado, poxa, ideal pra gente ir lá, mas 3-0, nem nos meus melhores sonhos, e 3-0, 3 gols meus, nem nos meus melhores sonhos não passava isso pela minha cabeça, não passava. Precisamos falar sobre o Vadão, né, Lucas, né, que deu tem, o senhor Oswaldo Alvarez. Ele tinha o time nas mãos, Lucas, ele conseguiu implantar um padrão tático bacana naquele ano lá? Tinha. Vadão é um cara que eu consegui, inclusive antes da pandemia 2019, a gente se encontrou aqui com o Capitão Hidalgo, que eles têm lá a confraria lá na Santa Felicidade. E eu tive a oportunidade até de pedir umas desculpas, porque eu era intempestivo mesmo, eu tinha algumas situações que eu queria ganhar demais e às vezes eu passava do ponto, passava do limite, até pela torcida me idolatrar tanto. Eu queria ganhar demais, eu queria provar pra vocês que vocês tinham razão, que eu era bom mesmo, então eu passava do ponto, reclamava demais. E o Vadão, ele tinha na cabeça dele sempre os 3 zagueiros, não sei se vocês lembram, o Vadão ele se destacou no futebol lá em Mogi, com o Carrossel e sempre jogando com 3 zagueiros. Quando ele vai pro, acho que é Matonense, ele sempre jogava com 3 zagueiros. Então, em determinado momento, quando ele chega, ele tenta colocar esses 3 zagueiros e em todos os momentos não dava certo. Tanto é que contra o Corinthians aqui na Baixada, ele me tira do time e eu bem, fazendo gols, para colocar o Marcão do Paraná, não o Marcos Vinícius, Marcão, que fazia ali, fez ele, e o Leonardo não jogou o Reginaldo e o Gustavo. Então o Vadão, assim, ele de alguma forma ele tentava implantar o que ele tinha de convicção, que era 3 zagueiros. Mas depois ele cai na real que ele precisava trazer o que a torcida queria. E eu acho, até hoje, sempre foi, não é da minha geração, sempre foi um Atlético que inflama a torcida, que vai pra cima, do início ao fim. É óbvio que em determinados momentos, e vocês sabem que em alguns momentos, inclusive depois na Libertadores, talvez essa vontade de ganhar e não ter um pouquinho de maturidade atrapalhar, acho que até hoje em dia, né, às vezes dá pra você dar uma segurar, mas o Vadão ele conseguiu sim, principalmente após esse jogo do Corinthians, que aqui a gente tá perdendo de 2-0, aí ele muda no intervalo e depois daquele jogo, ele, com excelência, ele faz o time voar em campo, assim, e foi muito importante, inclusive pra mim, de eu conseguir ser um ser humano melhor, um atleta melhor, é um cara que me ajudou muito. Eu ouço muitos jogadores que passaram aqui falarem muito bem do Vadão, espetacular, a gestão dele de grupo. Mas vamos pro jogo, começa no primeiro tempo. Um Atlético muito melhor em campo, a impressão que dava, assim, pra quem estava assistindo esse jogo, era um Atlético no 220 e um Cruzeiro meio assustado, sem entender o que era seletiva, e a gente pressionando, só que o gol demorou a sair um pouquinho. O Gustavo acerta um cruzamento pra você. Acho que nunca ele deu um passe aqui. Pode ver quantas assistências. A bola morre. Tem o Camelo. O Camelo não tem assistência, acho, na vida, só tentando cabecear. Mas... Numa final, bate, a bola vem pra direita. Você lembra bem desse gol? Tem na tua memória? A bola dorme no teu pé, né? Sim. É um cruzamento que você domina. Domino com peito. É no peito? Olha lá. Com peito. Perdão então, mas sozinho? Com peito eu consigo já... Hoje eles têm uma maneira de falar que é um domínio orientado, era um domínio... Olha... Bate e rebate, o Gustavo vem lá da linha de fundo. Ô Gustavo, olha o passe, hein? Então, rapaz... Pô, 80% do gol do Gustavo, mas é um domínio que eu consigo já... colocando já a bola entre o zagueiro, e ali é difícil pro zagueiro, porque ou ele vai fazer o pênalti, é difícil, ele não tem como ele me atrapalhar ali, e eu consigo
deslocar bem, mas eu me posiciono e sinceridade, essas coisas é balela. Não, eu nem não imaginava que ia vir esse cruzamento ali, eu só tento sair do zagueiro, que era uma característica minha, de não me ficar marcado, mas não que viria com tanta perfeição o passe da maneira que veio E me corrija se eu estiver errado, na seletiva você não marcava desde o jogo da Portuguesa, né? Não, eu fiz contra o São Paulo no Morumbi. O do Morumbi é teu? Na volta eu fiz o gol lá. Ah, o do 1x1 lá é teu, não. Então, foi 2x1 pra eles. mas eu Só ia falar, França mas depois faz, fazer um gol numa final deve dar um alívio, deve ser um sentimento gostoso, né? É demais, é demais. Eu falo que eu tenho alguns gols que eu já fiz em decisões, assim. Eu digo que eu nunca fui o de ser o artilheiro, mas Deus é tão bom comigo que Ele me faz os gols importantes, assim. Eu sempre fico marcado, aqui no Atlético é dessa maneira também. Mas fazer gol em final é algo que você percebe, né, que o torcedor tá ali, cara, e quer ganhar, né, cara? É difícil você perder uma final. Vocês como torcedores agora, né, quando você vem no campo, você perde um jogo, é ruim. E pra mim não é diferente. Então quando você tá ali, você faz o gol e dá a vitória pro time, poxa, velho, é uma emoção que é difícil da gente explicar. É uma emoção de torcedor. O Thiago Nunes contou pra nós na nossa entrevista, inclusive era eu e o Fusqueiro que estávamos, que ele fala que o clima de final de campeonato no estádio é um pouquinho diferente, porque parece que todo mundo quer ser o herói, mas não quer ser o vilão. Exato. Então é um clima muito... O jogador parece que às vezes Exatamente trava um isso. pouco na final, porque Exatamente. se eu falhar e virar vilão, também eu posso ser massacrado, mas eu posso ser herói. Exatamente essa sensação. E quando vai pros pênaltis, então? É uma loucura. O cara que falar que tá frio pra bater um pênalti em final, cara, não tá, cara. Tá todo mundo exatamente por isso. Ou você vai se tornar o vilão, ou você vai se tornar o herói. E no caso de fazer o gol, é por isso que todos vocês lembram de mim, porque eu me tornei o herói ali. O herói, sim. Primeiro tempo, Lucas, ficou aquela sensação que poderia ter sido mais, né? O Atlético jogou bem, eu lembro, eu tava no dia, nesse jogo, né? Nos 14 aninhos ali, e eu lembro bem ali que o Atlético realmente tinha um clima, né, muito favorável, né? A torcida tinha comprado essa ideia de jogar pela primeira vez uma Libertadores. Eu acho que isso começa até na classificação sobre o coxa, pelo menos a minha lembrança, assim. Como torcedor, eu acho que a gente começa a se empolgar um pouquinho mais, né? Mas a gente sabia que vinha esse dominó, né? Que os times mais difíceis estariam por vir, né? E não foi diferente até o final. Como que foi o vestiário no intervalo, Lucas? O que o Vadão pediu? Qual que foi? Manter a intensidade? Não sei se vocês... vocês falaram que vocês estavam no jogo, mas estava um calor totalmente sábado, diferente. É um sábado à tarde, né? 4 horas da tarde. Um calor que ninguém imaginava Curitiba, né? Tanto é que eu venho pra cá, eu trago chuva. É impressionante. E aí eu revivo a cidade que eu conheço. Mas nesse dia era um calor, ó, eu acho que o Flávio tá jogando de boné. Inclusive, um parênteses, essa falta pra mim é muito parecida com a falta do Mancini que ele toma em 2001, cara. A bola arrumada, só que essa vem no alto e ele defende com o mesmo bonezinho dele. Mas é impressionante o quanto tava calor. E o Vadão no intervalo, esse é o gol. Esse é o segundo gol. Ele fala pra gente manter o ritmo, mas era difícil. Tanto é que a gente só melhora o ritmo quando entra o Cleverson e o Sandoval. É impressionante que aí volta a gente atacar mais eles, porque a gente volta e é impossível manter o ritmo que a gente tinha. Tinha botado no primeiro tempo. Não dava, era impossível, porque a gente deu o 100%. E aí quando entra o Cleverson e o Sandoval, que a gente consegue voltar, né, a fazer. E é impressionante, vocês vão falar, Lucas, você também imagina que o Cleverson ia cruzar dessa maneira aí? Não, eu tô lá no lugar certo, na hora certa. Seria a minha próxima pergunta, assim, o Cleverson aí era um piá ainda, né? Que começou... Era um piá que a gente sabia. Não, a visão... Porque assim, qualquer outro ali teria batido pro gol. Driblou o goleiro em uma final de campeonato. Vou falar a verdade, eu teria estado... Dando-se que no segundo pau. Não ia fechar o olho, como já errei vários gols assim, que nesse jogo eu erro um gol. Se vocês verem a fita, eu erro um gol praticamente igual, não sei se é o Kleber ou alguém que tá do outro lado, e eu não quero nem aí, eu vou chutar no gol. E aí você vê a qualidade do cara, o Cleverson era fenômeno. Aí ele começava a pedir um lugar no time. Porque o Cleverson entrava de lateral direito, lateral esquerdo, de volante, de meia, de segunda atacante. O duro é quem tirar nesse time. Era o duro quem tirar, né? Era o duro quem tirar, mas era um cara que nessa seletiva, e principalmente nesse jogo, que a gente tá falando especificamente desse jogo, ele entra, ele e o Sandoval, volta a gente ter aquele ritmo que foi alucinante. E aí já vou perguntar, realmente, a partir dos 30 ali dá pra ver que, principalmente você vê nos melhores momentos que o Atlético de repente, porque o Cruzeiro não queria quase nada o jogo inteiro, tem uma bola na trave, nenhum contra-ataque, e depois não queria mais quase nada. Faz o 2-0. Um minuto depois, o Marcelo Dijan vai recuar uma bola
Aquilo ali é ordem do técnico marcar alto, foi instinto teu, você gostava de marcar alto, porque você estava muito esperto ali, o cara ali vacilou. totalmente instinto, que era uma característica minha de pressionar o zagueiro. E como a gente percebe que eu tô ali olhando já para marcar, para voltar, ele recua muito mal. Então é o instinto mesmo de estar ali pressionando e já ver. Quando a fase é boa, né, cara? O cara acabou de fazer o segundo gol da final, o segundo dele. Já sou herói. Não dá 1 minuto, eu acho, do segundo gol. Se der, dá 1 minuto, 1 minuto e meio. Não tem o lance só tem o replay depois. Você põe qualquer televisão, A transmissão tem, cara. oficial chega com a bola entrando e não dá replay. Não dá. Eu achei esse lance como replay numa Muito rápido. câmera de trás, de alguma TV menor aqui de Exatamente, Curitiba que tava lá. porque é um lance que é muito rápido ali. Eles estão comentando do gol ainda. Eu lembro que era Falcão que tava, ele tá comentando de mim, falando ainda que eu tinha que ter chance na seleção pré-olímpica, eu não tinha sido convocado. E ele falando, né, que eu tava me destacando já desde o brasileiro, né, e saiu o gol. Aí o Kleber Machado erra ainda. Aí lá vem o Atlético Mineiro de novo e gol. Aí ele fala do Atlético Mineiro, pra quebrar, pra ficar ruim, pra não pôr no meu DVD, né? Porque aí não dá, E a impressão que eu tenho é que você não sabe nem como comemorar esse terceiro gol. Você sai imitando uma A, depois você fica cambaleando. Não, eu tava morto ali, Com mas 3 gols numa final, o cara já gastou todas as comemorações que ele tem na camisa. os meus filhos dizem isso. Fala, pai, ou o senhor não sabe comemorar, porque no gol daquele ali, sabe, fazer daquela maneira, eu tenho certeza assim que eu não tinha o que mais fazer, né? Porque é muito próximo, né? Porque se você passa uns 5 minutos, você já começa a imaginar, poxa, vou fazer um terceiro gol aqui, vou pra torcida. Quanto que a gente pensa tirar... isso, de É verdade? lógico. Na Você hora já do fica gol, já comemoração preparando. assim, assado? Quando você tem o tempo ali, né, de, poxa, tá jogada lá do outro lado, tá no outro. A gente não tem a função de marca. Você tá ali marcando o zagueiro e tá ótimo. Só fazendo ali, a jogada tá lá Só fazendo o pêndulo faz um ali. escanteio do lado direito, você tá aqui do lado esquerdo no ataque, você tá só vendo. E ali não deu tempo, cara. Porque foi muito rápido e a comemoração não é a que merecia por ter sido o terceiro gol de uma final. Isso sem dúvida não é. E a gente fica triste de não poder ter uma comemoração mais linda pra vocês mostrarem, mas é o que tinha na época e tá valendo. O importante foi os 3 gols. Olha, Lucas, assim, como você também, fiquei um pouco, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? 3-0. Caraca, numa final, gente com o pé na América, né, pra jogar Libertadores. Como que foi essa semana? Como foi segurar a empolgação, né, no elenco jovem, né, como você bem disse, você mesmo tinha idade pré-olímpica. Como foi esse intervalo entre Curitiba e Belo Horizonte aí, segurar Maravilha essa de pergunta. onda? Eu acho que poucas pessoas sabem, é o elenco muito jovem e eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 só em janeiro. E a gente, na flor da idade, eu juro por vocês, assim, na hora que eu faço o terceiro gol, eu já falei, não, onde que eu vou pra comemorar? Eu já tava já, onde que eu vou hoje, que hoje eu sou o rei de Curitiba, onde que eu vou? Hoje eu não tenho que ser Hoje triste. tô tranquilo. Em 2000 já tinha o carambola aqui. Cara, mas eu era um cara que não que eu não gosto de pagode, né, pra não acharem aí que eu sou um cara, não, eu amo a música brasileira, mas eu gostava mais de um rock, assim, tinha uns lugares que eram bem legal pra eu ir, diferente de que ia e ninguém me encontrava. Isso era bom. Nunca soube, por exemplo. Todo mundo achava que eu era o bonzinho, então era ótimo. Só tava num lugar diferente. Não, rock. Mas ali, o que aconteceu após o jogo, a empolgação, hoje não tem lá jacuzzi, mas ali eu acho que o pessoal já estava escutando, esses caras vão aprontar. E aí o Kelly, Leonardo, o Axel e o Fabiano se juntam lá com a direção pra gente ter que se apresentar meia-noite do sábado, daquele mesmo sábado, pra ficar, porque o jogo foi na terça. Foi uma terça, Na terça-feira. Né? Ia ser a final, então é importante a gente... Eles sabiam que a gente ia fazer besteira. E eu fiquei chateado, é óbvio, porque minha família estava aqui também. E a gente queria, né, comemorar aquela vitória que estava nos condicionando ao título e à vaga. Só que os caras eram tão inteligentes que eles sabiam, cara, a gente fez 3-0, os caras vão no Mineirão, eles vão abafar a gente. Então a gente tem que estar inteiro, porque era um tempo curto para se recuperar. E, pô, você vai pra noite, você acaba, você não treina, você quer recuperar realmente. Então foi, após o jogo, desse lindo jogo, a gente ficou todos lá no CT do Caju, a partir de meia-noite do sábado. Não teve comemoração. Não teve cacheta, liberaram lá uma cervejinha pra gente pra comemorar o feito, né, 3-0.
mas valeu a pena, porque depois lá no jogo de Minas, a gente começa também muito bem, tanto é que na hora que faz o gol do Gabiru, a gente joga mal também, mas Não, assim, acabou. É que antes do Gabiru tem um lance que o André vai repor, dá na cabeça do Vocês são zagueiro. muito traíra, cara. Aí, vou lembrar só de coisa. Não é, mas vem cá, é jogo. Como é que. Pra sempre ou pra nunca? Os gols perdidos do Lucas aqui. Vou lembrar. Marca outro podcast com essa. Gols perdidos. Tem vários. Tem vários. Eu não lembrava desse lance, eu juro. Eu fui ver hoje, mais ou menos, daquele jogo do Mineirão, até pra saber o que A perna ficou bamba, nem eu. Tava muita sorte pro homem de novo pra fazer mais um gol. Você lembra disso? O André vai dar uma quebrada, dá na Bate na nuca de alguém, do né? Marcelo Tijan, e vem no canto, o Lucas sem goleiro pro gol aberto. Só que escapa um pouquinho pra esquerda, né? E aí eu bati. Você vai tentar dar um cone pra dentro. E aí me enrola assim com a bola, tenta Eu chutar falei, e eu cai. preciso dar uma coisa do campeão. Isso eu tenho que ver, O cara né, já mano? fez 3 na Baixada. Ali era pra virar o rei da América, quase. Mas a gente vai falar do jogo que eu fiz 3. Isso aí Gabiru faz 1x0 ali e acabou o jogo, né? Até tomar 1x1. Tomou 1x1, daí o Cruzeiro parece que ganhou Fizeram força, de né? novo uma pressão assim, impressionante, mas o Mineirão, isso que foi o gostoso, não estava lotado. Nem a torcida deles acreditava mais. Por ser uma terça-feira, 4 horas da tarde, já era difícil, né? Era 22 ou 23. Já falei isso, quase Natal já, né? Era bem. Então, assim, eles não dá aquela pressão. Esses estádios mais antigos já é mais difícil, né? Tem que estar bem lotado para ter uma pressão maior. Então a gente entrou muito tranquilo. Só que depois que eles fazem o empate, aí dá uma pressão, mas a gente conseguiu controlar bem. Depois o Vadão, meio que no final, tira o Kleber, põe o Cleberson de novo, aí controlamos mais. Eles, mesmo com 2x1, em nenhum momento a gente fala, putz, os caras vão fazer 3, aí vão tirar a gente. E a gente perde uns 2, 3 contra-ataques ainda pra matar o jogo, né? 2 contra 1, 2 contra 2, a gente não mata. Depois o Vadão me tira, eu sei que eu tô no banco assim, na hora de comemorar pra entrar no campo, não lembro, eu acho que ele põe mais um jogador de meio, e aí o contra-ataque fica melhor ainda e mesmo assim a gente não mata assim pra empatar o jogo. O Luizinho Neto, quando passou aqui pra nós, um abraço Luizinho, Pô, ele comentou, ele falou, cara, aí que eu vi como na torcida do Atlético tem maluco. A torcida do Cruzeiro não encheu o espaço dela, mas o que tinha de atleticano em Belo Horizonte numa terça-feira, 3 horas da tarde. É aí que a gente fala, a torcida do Atlético é impressionante, porque era um título nacional, óbvio que por mais que não tenha essa relevância nacional, assim, para os outros clubes, tudo, mas pro elenco e pra torcida e pro clube, é talvez um dos títulos mais importantes daquela geração. Sim. É óbvio que depois de 2 anos vem o título brasileiro. Mas ó, nós estamos 24 anos depois e estamos relembrando aquele Renan, título. eu sou daqueles fiéis que peço que pelo menos uma Copa do Brasil. Porque dos 10 jogos contra equipes de alto nível e poderia ter um nome pelo menos diferente, porque a seletiva sempre fica vago. Tem gente que não sabe. Se você for perguntar para a nova geração, ainda bem que vocês batem na tecla, que foi um título importante, mas tem gente que não sabe, mas o que era isso? Pô, uma Copa do Brasil, uma distância muito curta, porque hoje, se você pegar os clubes que estão em Libertadores, não tem essa dificuldade, eles vão entrar nas oitavas. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil jogando 8 jogos. Agora em 19. Então, é óbvio, cara, todos os títulos têm a sua importância, mas esse pra mim foi o mais importante nacionalmente, até pelos gols, tudo. Mas eu fico feliz de vocês, da torcida, e aí falando de novo de torcida, porque principalmente dessa geração, todo mundo fala desse jogo, poxa, cara, foi gostoso, a gente ganhar. Eu não tive a felicidade de vir aqui, mas o pessoal esperando a gente no aeroporto. A gente vem aqui pra praça, é um título que foi muito importante. Eu não fui porque eu fui pro Uruguai pra fazer uns negócios de contrato, fiquei triste da vida. Você tinha negócio com o Figuer? Não? Figuer, Uhum. E como tava pro final do ano, era a única data que tinha, então eu saio de São Paulo, vou pro Uruguai. Você não vem pra comemoração Não de venho, Curitiba? cara, é uma tristeza porque eu não consigo subir aí. Falaram que vieram pra praça, foi uma festa fantástica, assim, então você vê o quanto foi importante na época. É sempre bom vocês relembrarem, porque pra vocês torcedores eu sei que foi importante. Pro ano seguinte vocês falaram, meu time tá na Libertadores. Eu tô na Porque Libertadores. assim, a gente sofria muito Muito. com a torcida coxa. Já somos campeão brasileiro. Vocês nunca passam, não ganham nada. Pô, de repente nós temos um cara, eu tô na Libertadores, e você? Sabe? Eles tinham jogado Libertadores em Tinha lá, 86, mas- né? Mas, enfim, né? Nossos amigos não Começamos a nos Nossos- equiparar, né? Nossos amigos não tinham visto Ah, ele isso é jogar fato, Libertadores. Fato que não. Não tinha. Fechamos seletiva. Lucas, agora nós vamos com uma parte
onde nós vamos fazer perguntas de toda coisa boa, coisa ruim, aleatoriedades. Agora Já basta as meninas em vocês também, né, cara? não, mas Mais leve, a gente é mais leve, pega mais leve que as meninas. perguntas mais leves. Ou não. Eu vou começar falando do quadrado, e eu queria que você destacasse alguns personagens desse quadrado mágico, porque não adianta, marcou. Por mais que 2 deles tenham ficado pro título brasileiro, quando fala quadrado mágico, todo torcedor atleticano sabe qual que é o quadrado mágico. Sim. Por mais que você falou, Sandoval merece lembrança, Cleberson merece lembrança, mas Gabiru, Kelly, Lucas e Kleber marcaram uma história. Eu já vou citar as 3 perguntas que eu tenho e depois você fala uma delas pra mim. Primeiro, Kelly, pra mim talvez o camisa 10 mais técnico da história do Atlético. Eu queria a tua opinião a importância do Kelly nesse meio campo como 10. Gabiru, pra mim a fase mais iluminada do Gabiru foi como artilheiro, decisivo, sofria falta, sofria pênalti, fazia gol de tudo qualquer jeito, aquele menino desse tamanho, inclusive parceiro teu de seleção olímpica. E o Kleber? Se foi teu melhor parceiro de ataque ou não. E assim, pra mim um dos atacantes mais completos, porém o que perdia de gol, vocês não dá um puxão de orelha nele não? Ó, Kleber, vamos parar de perder gol fácil? Conta pra nós, vai lá, o quadrado inteiro. Vamos começar do Kelly. O Kelly, eu também falo sempre, um dos melhores, um dos jogadores mais inteligentes, porque ele era centroavante de origem. O Kelly começa como centroavante? Centroavante no Bragantino, vai pra Espanha e depois no Flamengo, que ele volta no Atlético, que de tão técnico que ele era, ele fala o nome do treinador. Eu vi uma entrevista dele falando que o cara fala, cara, você não pode ser centroavante. Você é muito inteligente, você é muito técnico, você sabe fazer gol, mas você é muito técnico, tem que se vir de trás. E pra mim foi um privilégio jogar com ele, eu joguei com ele aqui, joguei no FC Top. Então tudo isso que você falou, eu assino embaixo, porque foi um dos jogadores mais técnicos que eu vi e inteligente. Porque além de tudo, ele não era só um meia amador, ele era um meia atacante, fazia muitos gols. Então assim, eram várias características que se juntavam num só. Porque você pega um meia, que é um meia técnico, que ele vai mais pifar, assim, que vai dar mais assistência, o Kelly tinha isso. Aí você pega um meia como o Kaká, que era um meia atacante que entrava na área e fazia gol, o Kelly fazia isso. Então, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores mais completos que eu vi. É uma tristeza ele ser de uma geração que existiam jogadores fenomenais, porque ele merecia pelo menos ter vestido a camisa da seleção brasileira por tudo que ele fez, assim, por todas essas características que ele tinha. Mas ele vem de uma geração de Jalminha, de Alex, de Ricardinho, enfim, jogadores com o mesmo nível dele e, enfim, talvez por isso que ele não tenha tido a sorte. Em centros com mais visibilidade. Uma besteira, porque eu acredito que ele poderia ter merecido pelo menos uma convocação para marcar ainda, abrilhantar mais uma carreira que foi linda. O Adriano Gabiru é um menino que talvez ele não tenha a valorização merecida, por tudo que ele já fez, assim, não só pelo Atlético. Acho que no Atlético vocês valorizam muito mais ele do que no Inter, por exemplo. Por mais o cara que fez um gol de título mundial. E eu vejo às vezes as piadas, isso me incomoda, porque o Gabiru é um cara super do bem, um cara super humano e era fantástico, cara. O Gabiru, ele não tinha ordem tática. Você pode perceber que ele era um cara que, nossa, taticamente é um cara absurdo. Não, porque ele não era obediente, ele saía, era para ele fazer uma marcação ali no meio, ele largava, mas aí o contra-ataque era dele, o nosso desafogo era o Gabiru. Então foi um dos meninos assim que eu vi com esse potencial e foi aflorando, tanto é que o Gabiru é convocado para a seleção aqui aquele ano. A gente ficou merecido, porque a gente viu o quanto que aquele menino era bom, o quanto ele era humilde. Então, um menino que tudo que ele teve na vida foi merecido mesmo. E o Kleber, enfim, você falou, e eu concordo com você, foi o atacante, melhor parceiro. O problema é porque o quadrado faz com que toda vez eu fale, o melhor atacante, eu vou falar dos 4, porque a gente revezava muito. Talvez o Kleber era o que ficava mais como referência. Você saía mais. E eu saía muito, o Adriano às vezes se embocava, como eu tô falando, o Kelly se embocava como atacante. E o Kleber era o nosso finalizador. Te garanto, tirando os grandes nomes, né, que vão estar naquelas prateleiras lá em cima, assim, o Kleber foi o atacante com maior definição de gol. Só que o que acontece no futebol brasileiro? Os gols perdidos, e principalmente os mais fáceis, são sempre os mais lembrados.
Porque as pessoas falam muito aqui do Kleber, mas vai ver o David como é zoado no Flamengo, pelos gols que ele errou. E o David fazia gol pra caramba também. Então, assim, eu não consigo criticar o Kleber pelos gols que ele perdeu, porque ele me deu muito bicho. E bicho que a gente falava, era gols que a gente falava, não vai fazer. Eu falei do Inter aí, que é um gol que ele faz de falta do lado oposto, que é melhor com o canhoto, ele bate de direita por fora da barreira. Outros que você fala, a bola vai sair, ele chuta do outro canto, a bola vai no ângulo, ele driblava pra esquerda, aí o cara fechava a esquerda dele, trazia pra direita, o cara fechava a direita, ele batia com a esquerda. Era um cara, e assim, a apresentação dia 6 de janeiro, chegava dia 20, com uma barriguinha assim, e era um cara impressionante, não treinava tanto, mas era. Eu não sei quantas vozes ele matou. Pra se representar aqui, toda a Ele representação. falou que tinha um probleminha outro pessoal, sempre, né? Sempre surgia alguma A voz coisa. dele sempre morria. Cara, mas valia a pena, e eu falo com todo o meu coração, valia a pena correr por ele. Eu sei que existe a história da correntinha, várias coisas que ficam marcadas, né? Porque é sempre o ruim que fica marcado. Você lembrou do gol que eu errei contra o Coxa, errou o gol que nem eu lembrava do Cruzeiro. Pensei que você ia falar do jogo do Atlético Mineiro na Libertadores, que eu erro um gol também. Já vamos chegar lá. Mas o Kleber, eu acho que ele tem que sempre ser lembrado pelos tantos de gols que ele fez. O Kleber, pra mim, é o atacante mais completo que eu tenho do Atlético. Ah, que bom. Pra mim é o mais completo. É o melhor atacante esquerda, cabeça. É o melhor atacante. Mas que ele criou-se um folclore dele, que os gols fáceis ele não fazia, pra depois fazer os difíceis. Tem que trazer ele aqui, pra ele ver. Mas estamos tentando tem que trazer O homem ele tá lá no Maranhão. escondido lá no Maranhão, tá difícil. Agora ele começou, cara, ele não era ativo nas redes sociais, tô vendo ele tá. Você não só postar uma foto. Kleber, Por favor, dá uma moral aqui. Responda as fotos lá, Kleber, por favor. Nem respondeu. Ele respondeu uma vez, né? Mas gente que não. Ele responde que vamos marcar, vamos, desse, vamos. E aí, vamos? Vamos marcar, vamos. Alô, Famoso. Kleber, Kleber. Tá certo. Daí mostra. Não, mas eu acho legal destacar as individualidades, que eu concordo, pra mim o Quadrado é um negócio que eu não sei se eu vou ver de volta na história do Atlético. Eram 4 jogadores muito ofensivos e taticamente, o que você falou, era um negócio que funcionava. Eu falo que o Atlético Paranaense tem como referência marcar épocas, né? Você vê no início, Sirene, Jackson, a gente pega, sempre tem uma geração que marca a época. Então, assim, eu fico lisonjeado desse Quadrado, mas eu tenho convicção que virão outros que vão fazer tanto sucesso quanto, cara. Porque o Kobe, quando se torna gigante, é normal que isso aconteça. E vou te falar, não tenho vaidade nenhuma. A gente brincou ali, poxa, depois vem o Alex Mineiro, que fala, é o natural. Eu vou ser sempre lembrado, não apaga a minha história, mas o gostoso é quando vêm outros e fazem coisas melhores. Isso que é o gostoso de um clube ser grande, é isso, é vir outros caras que façam melhor. O Quadrado vai ficar marcado, não sei que se venham 4, mas os dois atacantes você vai vir. Eu ia fazer esse comentário, o Atlético sempre é conhecido pelas duplas de ataque. O Washington Assis, o Oséias e o Paulo Rink, e o Quadrado não, o Quadrado, como foi muito completo, a galera não lembra de Lucas e Kleber, a galera lembra de Lucas Kleber, que ali é sempre vai ter os 4 e é um prazer enorme falar disso, é sempre gostoso. Maravilha. Já que a gente falou do Kelly, Lucas, eu também tenho um lance aí na memória aí que virou placa, né? Aquele cruzamento de letra do Kelly por mais um gol seu, né? Num 3-0 contra o Paraná. 3 gols seus naquela partida também, né? Como que foi aquele lance? Então eu também fiquei em choque, assim, eu falei, meu Deus. Eu lembro que a criançada tentava cruzar de letra, né? Pra imitar depois do Kelly. Ficou assim um negócio maluco. Porra, foi fantástico. Poxa, esse jogo, vocês como atleticanos, vocês vão lembrar que a gente vinha de 2 eliminações, né? Libertadores e Copa do Brasil. E contra o Paraná a gente falava, se a gente perder de novo, cara, a casa vai cair. E ia apagar tudo que a gente tinha feito de seletiva, tudo, e principalmente de não ter ganho um paranaense, porque eu não tinha participado de 98, tinha perdido de 99 e era praticamente certo que eu sairia no meio do ano e não ia ganhar o paranaense. Então aquele jogo a gente entra com faca nos dentes mesmo assim, e o gol assim prova isso que a gente também falando antes do Kelly. Cara, o cara, ele dá um drible, a bola tá fácil pra ele tocar de esquerda ou tocar pra trás, né? Ele dá uma letra, cara, que ele assusta todo mundo. Né? Ele te vê entrando... Cara, graças a Deus eu não errei, cara. Graças a Deus eu não errei. Graças a Deus eu não errei, porque impressionante o quanto o cara faz uma jogada sensacional. Uma jogada que, assim, você fala, meu Deus, como é que o cara teve ali a frieza de raciocinar e dar de letra. O Cocito dava muita letra. Ah, é? O Cocito dava muita letra, treinamentos, mesmo em jogos.
Mas é porque não aparecia tanto, cara. Mas o Cocito dava muita letra. Mas o Kelly também... E a jogada quando acaba em gol, então. entra na história, né? Eu Ainda bem que você não errou, eu é brinco verdade. com o Kelly que 90% do gol é dele. A placa, quando foi recolocada, que foi uma honra pra nós, pra mim, pra ele em 2019, 2018, que recolocam a placa, né? Na verdade, recolocaram duas minhas, né? Que é desse gol e a do primeiro gol da Arena. A gente fica bem feliz porque, assim, vocês não vão esquecer, cara. Vocês sempre vão lembrar e é um gol que ficou marcado pra mim mesmo. Vamos lá, não pode ficar em cima do muro, tá? Vamos embora. Vamos falar de 99, 2000, Alberto ou Luizinho Neto? Puta que eu pariu. Já começou. Não faz mal, o YouTube pode. Não pode ficar em cima do muro. Caraca, tem que ser rápido assim, cara. Eu vou ser honesto, porque o Luizinho me deu muito mais assistências, né, assim. O Alberto... Ele joga 2000 inteiro contigo, né? E o Luizinho, assim, ele... Poxa, foi o que me deu assistência para um gol talvez mais importante meu do Atlético. Eu tenho vários, mas o primeiro gol da Arena da Baixada é porque me fez eu ser conhecido. Porque até então eu fazia uns golzinhos aqui a colar, mas era um atacante ainda promissor. E aí eu sei que vocês se apaixonaram por mim porque era a volta pro estádio, era sair do Pinheirão, sair do Pinheirão, então aquilo, então não tem como eu não deixá-lo, mas fazendo sempre uma menção rosa pro Alberto, que foi um cara fantástico, um cara... E tinha um cruzamento bom também, Bom né? também, mas o Alberto ele vai embora, né, também em 2000, então assim, o Luizinho pra mim é o cara que... A ideia era te botar na fria mesmo, se saiu bem. Já falando da inauguração da Arena da Baixada, né, Lucas? Lá em 99, 24 de junho de 99, Atlético Cerro Porteño. Verdade que tinha aposta entre vocês do elenco pra ver quem fazia o primeiro gol? Então, tinha, e na resenha a gente falou assim, se sair pênalti, ferrou. Vai morrer. Até o Petralha descer, cara. Quem que era o oficial na época? Não, porque a gente jogava muita cacheta, mas eu lembro que era dinheiro, cara. Não vou te lembrar o valor, porque se eu vou falar que é 100 reais, era R$1.000, não me lembro assim. Mas a gente fez uma vaquinha lá e eu peguei um dinheirinho bom, velho. Eu lembro que foi muita premiação, todo mundo me fala, cara, mas foi muita premiação que a gente ganhou, muito presente, ficou marcado ali pra mim. Eu ganhei um relógio, até hoje meu pai tem o relógio. Se vocês me lembrarem depois, pô, Lucas, tira uma foto do relógio, mano, boa. porque atrás tá lá, presenteei meu pai. Enfim, mas pra mim é uma coisa maluca, cara, poder falar. Esses dias o PVC falou alguma coisa na Arena, o primeiro gol, porque ele gosta de história, o primeiro gol feito pelo Lucas, tá, pô, isso é pra caramba, né? Eterno. E o mais gostoso é ser reconhecido em vida, porque não adianta nada depois, poxa, vim trazer meu filho aqui pra falar disso. Você sabe que o Alberto falou disso pra nós na última entrevista sobre o Petralha. Né, infelizmente ele sabe que o Petralha já tá num estado de saúde onde tem oscilado, que ele, a opinião de Alberto Valentim, ele é um admirador ferrenho do Petralha, ele acha que o Atlético já tinha que estar se movimentando há muito tempo para recompensar o Petralha aquilo que o Petralha foi pro Atlético. Eu também sou um cara que falo que é o reconhecimento em vida, o japonês faz muito isso, né? Eu lá no Japão tenho um reconhecimento fora do comum, apesar de que eu não tenho o que reclamar. Os dois clubes que eu tenho realmente credibilidade no Brasil é o Botafogo e o Atlético, e tanto pelo clube quanto pelos torcedores eu sou muito reconhecido. Mas é óbvio que a gente sabe que tem figuras que são acima que merecem um reconhecimento ainda maior. E em vida é muito melhor, cara. Em vida é muito melhor. Só pra não sair do jogo de inauguração, o Vani cruzou ou chutou? Chutou, cara. O Vani, ele... Mas nunca mais acertou um chute daquele, né? Coitado do Vani. Mas o Vani batia bem na bola. Aquele gol você vê que ele quer chutar. Como o do Marcão foi de canela, dele chutou, velho. Olha lá, Marcão! Olha o recorte, Trairagem, né, Marcão? Cara, valeu, desculpa, mas... Acertar o primeiro gol era fácil, acertar o último que foi difícil, porque o Vani... Mas foi um belo gol. Foi um golaço. Do Vaninho eu lembro de um Atlético de Santos, que vocês fizeram aqui na Arena. Acho que foi o primeiro também jogo, fez um gol. Primeiro ou segundo jogo do Brasileiro aqui na Baixada. É o primeiro oficial da Baixada. O Santos de Zete e Paulo Rink. Na frente. Paulo Rink no Santos. Não foi vaiado, foi aplaudido. Sim, Paulo Lindo isso. Lindo. E o Vaninho faz o gol que ele chuta, o Zete dá o rebote e ele emenda Faz mais de novo. uma até Foi aquela bola lindo. entrar. E batia bem na bola. Eu acho que esse gol aí, se alguém fala que foi sem querer, é porque talvez depois não tenha acontecido outro. Mas Bom, 99, né, Lucas? A gente falou já do Brasileirão, né, da seletiva. Vários jogos importantes, mas teve principalmente contra o Flamengo, né? Como que foi, então, né? O Wilson Lucas, né? Tudo começou ali com uma provocação do goleiro Klemer. Depois a gente pega o recorte aí, bota no vídeo. Quem? Lucas?
Putz, eu nem sei o que você tá falando. Né? E a resposta veio dentro de campo, né? Da melhor maneira, né? Aliás, você, né? Você que trouxe esse vídeo, eu nunca tinha visto. Chamos. Eu vi depois de quase 20 anos aí o vídeo real, porque lá quando os caras começaram a zoar, eu não tinha assistido os programas esportivos, acho que tava jogando videogame, eu tava almoçando, eu não assisti. E os caras começaram a zoar disso aí, falando, pô, ninguém te conhece, cara, você não passa daqui de um barato, E eu não tinha visto mesmo a entrevista, mas os caras falavam. Tanto é que tem gente que falava que era o Romário. Tem muita gente que confunde essa história. Falou, opa, dá uma segurada que o Romário eu respeito, velho. Mesmo se ele tivesse falado, eu não ia falar nada baixinho. Não, esquece, dele eu não falo. Mas o Klemer, cara, ele fala isso. E o mais triste pra mim foi depois de tantos anos ver que ele falou mesmo. Porque antes eu levava assim, na zoação lá. Bem O cara falou. deve ter falado, sei lá, pegaram isso aí pra provocar mesmo. O cara falou zoando. Não sei se foi com ironia ou ele não me conhecendo mesmo. Mas o triste pra mim que pegou é que eu tinha sido vice-artilheiro da Copa do Brasil. Era o Romário com 7 e eu com 6. Hoje tem artilheiro da Copa do Brasil com 5. Era pra ter sido. Se não existisse Romário, cara. Mas a minha geração também, né, de atacante era complicado. E, cara, era impossível o cara não saber. Porque todo mundo você faz a escalação do time, treina pensando, poxa, tem esse atacante, tem aquilo. Não que eles iriam se preocupar, não era questão da preocupação, mas de saber quem era. É normal que ele saberia. E ele fala que não sabia quem era. E, cara, eu entrei com um espírito tão com vontade. Eu já tinha esse espírito. Entrou mordido mesmo? Entrei muito, cara. Você pode ver no começo do jogo que eu tô querendo demais. Eu vou pra cima todas. Os caras falam segura nada. Vou usar. Mas aí vem o espírito coletivo, que apesar de eu ser um cara competitivo, eu sabia ser coletivo também. E não peço pra bater o pênalti. Porque sai o pênalti, já era hora de eu falar aqui, ó, me conhece aqui, cara. E o Kleber bate, faz o gol, né? Apesar de eu ter... o lance foi em cima de mim, foi uma mão que eu cruzei. E, cara, se você olhar esse jogo, não tenho chance nenhuma. Não tenho chance, cara. Não sobra uma bola, nem pra chutar de fora da área, nem pra dentro da área, nem um escanteio. E aí o que acontece é um lance inusitado, que é uma bola morta. Eu não desisto, é como a gente falou aqui do lance do Marcelo Jean lá, que eu tô assim, torcendo pro cara errar. E nesse lance do Fabão, a mesma coisa. E até hoje eu falo pros meus filhos, cara, eles não são centroavante, ninguém puxou pra mim, ninguém gosta de fazer. Mas quando eu falo, quando vocês estão na área, torce pro zagueiro errar, cara. Não é ruim, você não tá cometendo nenhum pecado. Mesmo que a bola tá toda pra ele, vai que o cara erra, vai torcendo, vai com aquela convicção. E aconteceu. Porque era um lance totalmente dele, o Fabão é 2x2, né? Uhum. E eu consigo dar um biquinho por baixo dele assim, que sai e surpreende o Klemer aí, cara. Pra ser bem honesto, não sabia que eu ia falar. Não tenho programado na minha cabeça, assim. Eu queria extravasar, queria xingar ele, apontar, mas eu consigo sair. E o Rubens Pose, não sei se vocês lembram, cara, da Globo aqui. Ele tá bem ali atrás do gol, ali com a câmera e tal, e ele que faz assim, bem tipo. Aproveita, vai falar aqui. E aí, cara, veio Eu Sou o Lucas na cabeça. E os teus parceiros compram contigo, né? Porque eu acho que o Kelly... A melhor coisa é o Kelly. Ele é o sou o Lucas. Lucas, ele é o Lucas, ele é o Lucas. A vozinha dele pegando. É o mais gostoso que tem, e aí marcou, cara. Mesmo depois da minha volta pra cá, tem camisa com isso, porque aí já existia um marketing mais ativo, né, nos clubes aqui no Brasil. Mas na época ficou marcado assim, né, no Brasil inteiro todo mundo sabia desse Eu Sou o Lucas. Mas eu acho que nunca ninguém fez um gol depois dos 40 do segundo tempo em dia de aniversário do Atlético contra o Coritiba. Que delícia PVC. essa história. Esse eu acho que não vai ter melhor. Você falou que você carregava assassino de não ter feito um gol no Coxa. Quando saiu foi especial, hein? Foi especial demais. É um gol que também tá... Você vê que quando a gente fala de jogos, esse era um jogo fácil da gente falar dele, porque eu erro o pênalti, a torcida... eu erro É você que perde o pênalti? Eu perco na, o minha, pênalti. na minha cabeça era o Kleber que tinha perdido o pênalti. Eu perco o pênalti e talvez na hora que eu perco o pênalti foi a vez que a torcida mais gritou o meu nome. Eu nunca vi aquilo. Sério? Foi uma coisa impressionante. Esse é o jogo que a gente abre 2x0, né? 2 a 0, eles Gustavo empatam. e Gabiru. Gustavo e Gabiru. 2x0 fácil, assim, com 15 minutos Cara, de jogo, 2x0 jogo tranquilaço, um jogo tranquilo pra gente ganhar fácil.
E tava 0x0 quando eu erro o pênalti, mas a gente faz 2x0, todo mundo esquece do meu pênalti. Só que lembra depois que empata. Aí empata, tô ferrado. Já na minha cabeça, eu te juro que eu já tava, cara, tô ferrado, não vou, de novo vou sair, os caras vão falar desse gol que eu errei do pênalti. E 45, eu lembro que era o Godoy, cara, assim, que era o árbitro, assim, e eu perguntei quanto falta, ele falou, já tá acabando. Mas não me falou quanto faltava e tal, a bola vai, um gol chorado. Não é nem a palma dos gols mais bonitos que eu vi no Atlético. Porque a bola vai tão feinha ali pro gol. Mas eu acho que vocês vão recordar que eu saio de lá, cara, isso é 45 minutos. Eu acho que eu nunca corri tanto pra chegar na bandeireira lá de lá, pra ir com a torcida, com a fanática, com a Ultras que ficava ali, que ficava do outro lado ali. Na verdade, ficavam desse lado, né, que é Buenos Aires aqui, né? Cadê? Tô perdido aqui, calma aqui. Buenos Aires atrás de nós, Aqui, né? Porque de lá... Então, assim, eu venho correndo pra comemorar com eles, que pra mim tinha sido o gol que tirava aquela coisa, não faço gol contra o Coxa. E era próximo já do Jarimar, abril, né? É final de março, aniversário do Atlético. Aniversário do Atlético, verdade, final de março. E ali eu já tinha medo, pô, eu vou embora daqui e vou ter essa marca de... Porque já tinha várias propostas, várias coisas pra sair no meio do ano. Eu falei, não vou fazer gol contra esses caras e eu vou ficar marcado de ser um atacante que nunca fez gol no Coxa, mas não. Tem esse gol e que bom que é sempre muito bem lembrado. Até você falou da tua venda aí, Lucas, e outras propostas. Quais que eram as outras propostas? Eu nunca vou saber, né? Tem como revelar anos depois fora o Rene? Tem. Quais Depois em off eu até mostro ali uma mensagem, né, do Petralha que tem ali de umas situações. Eu, na verdade, eu estava praticamente vendido para Inter de Milão. Eu não sabia nada de Rennes da França. Tinha o Olympique de Marselha, que era o Abel me ligando para... Ele já tinha levado o Gabiru, né? Mas o Olympique de Marselha não chega a fazer a proposta. Eu converso só com o Abel, mas uma conversa muito boa. Ele falou, cara, a gente vai jogar assim, assado. Força os caras, mas aí acaba que não vai. E vai o Marcelinho, Paraíba. Ele levou porque ele queria um cara que saísse, que eles tinham já um centroavante lá. Ele falou, cara, você vai jogar como eu te coloquei no Atlético, porque quem me coloca mesmo dos lados aqui é o Abel Braga. E aí eu tô praticamente certo com a Inter. Juro pra vocês que é não frustração, nem decepção, mas é uma daqueles gelados. Poxa, você foi vendido pro Rennes. Sabe quando você, deu certo, você foi vendido e já, a Inter. O Rennes. Cara, quem? Eu não sabia nem falar o nome do time. E é das coisas mais financeiramente pra mim, assim, foi o que me fez eu ter uma estabilidade até hoje, assim, então eu não tenho de que reclamar, mas o Petralha conta a história que ele negociava com a Inter, chega essa proposta, ele tá lá em Milão, ele vai para Paris, recebe a proposta, aí ele volta para Milão, põe lá pros caras, aí isso aí isso aí a gente não consegue, aí que eu vou pro Pesou o financeiro. Pesou, e assim, aí o Juan Figa, porque eu não tinha voz, mas eu questionei. Poxa, por que não a Inter, né? Quais os motivos, assim? Aí eles falaram, não, é porque lá eles querem te contratar, assim, mas eles vão te emprestar porque você não tem um passaporte. Esse era realmente um caso que tinha lá, que na época era só 3 estrangeiros. Até hoje mas hoje o cara fica um tanto de tempo em determinado país, ele já pega a nacionalidade, ou consegue passaporte por descendência do pai, do bisavô, E tanto é verdade que o Adriano, que vai contratado no meu lugar, por valores bem menores, e vai emprestado pro Parma. Perfeito. Parma e Fiorentino, ele joga. Então, assim, era tudo que o Juan, né, que era o Juan Figa, falecido, que foi um paizão pra mim, junto com o Marcel e o André, que me falaram na época que os motivos de eu não ter ido, que tinha emperrado, que eles achavam melhor ir para um clube de menor expressão, mas que eu ia fazer boas temporadas e ia com relevância para... Mas não aconteceu do jeito que eu imaginava. Pega esse corte, hein? Adriano só foi pro Milan, pra Inter, porque Lucas, que era a prioridade da Inter de Milão. Tem uma entrevista do presidente, cara, se vocês pegarem. É porque eu não me atualizo, eu não tenho assessor de imprensa, aliás, se vocês quiserem. Opa! Mas tem, eu acho que se colocar ou em italiano ou em japonês, no Wikipedia, você vai ver uma entrevista na Gazeta Esportiva do presidente da Inter, falando sobre isso, e é bem interessante porque foi fato, assim, todo mundo aqui falando, né, você tá indo pra Inter, você tá indo pra Inter, e era uma relevância porque eu ia jogar com o Ronaldo,
Ele tava machucado, é óbvio, mas assim, ia estar do lado do Fenômeno. Então aquilo Ronaldo e me Zamorano, magoou muito Zamorano mais. acho que tava lá Eu não também, sei né, se foi- 2000 ele time tava daí, ainda. pô. Tava ainda? Não sei Acho se que ele tava machucado, depois ele foi pro Real Madrid, né? Ele acaba indo em 2002. eu acho. Não, Ronaldo era certeza. Não sei se o Zamorano estava. Ah, mas não lembro. Vou Mas a lembrar. Inter era... Mas era assim. Você vai falar, Lucas, magoou de você ir pro Reis? Não, magoou de eu ter jogado com o Ronaldo. Lucas, tem um jogo que a gente não pode deixar de falar. Talvez o último ponto chato, que é a eliminação da Libertadores. Um jogo onde... O único jogo que me fez chorar no estádio até hoje, saí chorando daquele jogo, tamanha frustração, porque criou-se uma narrativa. Pô, melhor campanha da primeira fase, o time encantando o Brasil e a América do Sul. Ninguém sabia quem era a gente na América do Sul. Luizinho, pode, vocês iam lá pro... Falava o nome errado. Não falava Atlético Paranaense, Não, era- Paranaense, Enfim. falava tudo. E chega aquele jogo com o Galo, e eu acho que você até que citou, talvez tenha faltado. E tem uma cena que não cuidado. sai da minha cabeça que eu vou ter que falar. Ah lá! Eu não sei se é essa cena que você fala ou da que você perdeu. Eu não sei, que você dá nas costas pro Kleber. Um contra-ataque 2 contra 1 praticamente. Cara, esse gol, pouca gente fala e muita gente critica ele. Mas não é que eu toquei errado, na verdade... Ele passou um pouquinho da bola. Não, eu toco assim porque eu poderia chutar. Então assim, eu consigo sair do Galo no meio de campo, numa arrancada, vem o caçapa, eu dou um tapinha do carrinho, saio da falta, aí fica o zagueiro aqui, o Kleber aqui, o gol aqui, e tem muita gente que acha que eu tenho que chutar. E eu acho que até o Kleber, porque eu era, não egoísta, mas assim, eu era centroavante, ele tinha o instinto de centroavante, acho que até ele pensa que eu vou chutar. Então ele já vai meio que pro rebote. E eu não, ele já vai, se ele chutar e der rebote, eu pego. E na hora que eu toco, ele tem que recuar um pouquinho. Eu não vi ele também, ele dá aquela recuada. E aí é aquela, o Kleber era muito técnico também. Tinha os dois pés, Ele dá uma cavada. As pessoas criticam ele porque ele dá a cavada. Mas é o recurso que ele tem, cara, que ele era muito técnico. Ele viu, acho que era o Veloso. Veloso. Ele vê o Veloso adiantado, ele dá Saiu. a cavada sai muito forte. Se entra, ele é herói. E muita gente critica ele, assim, e poucos me criticam, mas eu acho também que o passe não é o melhor, ele faz o que a bola chega um pouquinho pra trás, ele tenta dar uma cavada. Mas enfim, Mas mas aquele jogo, jogou muita bola aquela noite aqui na Baixada. esse lance é um que eu digo que já tava 30 e poucos minutos. Cara, vai pro fundo, segura. Eu não me lembro de levar uma pancada e ficar no chão enrolando sabe? A gente não tinha essa maturidade. Inclusive o nosso gol, a gente toma, conversando com o Luizinho sobre esse lance também. Que a bola pinga, Porque né? ele tenta antecipar uma bola no meio de campo, talvez Não tinha necessidade. Deixa o cara dominar e guarda a linha de 4 ali, mas enfim, o que representou pro elenco? O elenco sentiu muito aquela eliminação. Muito, é o que eu disse. Talvez a minha com certeza, mas daquela geração, a pior derrota. A gente ia ser campeão da Libertadores? Sei. Mas que a gente poderia chegar mais longe, poderia. Isso é certeza, porque o time estava muito encaixadinho. Era o melhor momento de todos, assim, todo mundo muito... Eu tinha voltado de seleção, então quando você volta com seleção, as pessoas te respeitam mais. A porrada que o zagueiro me dava sem bola, ele já não dá mais. Você já percebe que o cara te respeita, que sabe, pô, amanhã eu tô com o cara na seleção. É diferente, cara. É algo que você percebia, que eu já girava com mais facilidade, assim. O cara não chegava já pra me jantar e acabar. Você pode ver o Romário. Os caras não... Quantas pancadas que você vê o Romário levando mesmo? Tem uma no Vasco lá que tem um lance aí, mas é raro, porque os caras começam a respeitar. Marcam duro, mas não pra te matar. Então, assim, tava todo mundo muito bem. E é uma tristeza aquele jogo. Uma tristeza mesmo. Você bate pênalti naquele dia? Cara, esse jogo o Vadão me tira pra colocar, acho que o Marcão. Não lembro também. Eu não tô já no lance do gol. Que aí é a hora que ele vai dar uma recuada. Eu acho que ele bota o Marcos Vinícius. Porque o Marcão eu sei que ele entra no jogo. Eu nesse jogo, eu levei uma infiltração pra jogar. Tanto é que o meu grande amigo Edilson Tillen ficou triste comigo, porque depois do jogo me questionava, pô, porque você saiu o quê? Eu era um dos batedores. E aí, em vez de eu falar, pô, não, opção do Vadão pra fechar o time, eu falo, poxa, eu já tava com dor no joelho e eu acho que o Vadão me poupou, já pensando na sequência, e fui, não foi por maldade, nada, era a idade, tinha 21 anos, fala uma coisa que é uma inverdade, cara, porque me tirou realmente por opção pra fechar o time. E aí, cara, não tô no jogo pra bater o pênalti, que eu era um dos batedores, já tinha errado bastante, mas já tinha feito muito, já tinha tirado algumas eliminações que eu perder também, mas foi triste eu não poder ter batido esse pênalti. Chegamos em 2011 daí, né? Uma volta pro Atlético. Bom falar disso também. Então, que assim, é uma lacuna que talvez eu não saiba as respostas das tuas decisões naquele 2011.
o elenco não era dos melhores, uma questão política muito conturbada no clube, mas eu queria ouvir de você, como que foi esse retorno e por que você acha que as coisas não funcionaram a ponto de você voltar que você anunciou que ia aposentar, de repente você quis voltar pro Japão. Conta pra nós aí como é que foi esses últimos anos da tua carreira. Eu vou tentar, vou tentar resumir porque realmente é uma história bem longa. Eu decido com a minha esposa voltar, eu estava quase 10 anos fora do país, mesmo com a minha volta, eu fiquei só um ano aqui, mas eram 2 anos e meio de Rennes e 7 de Japão. Então eu estava saturada, minha esposa precisava também do descanso. Então eu decido lá em agosto, o capitão do time fala, final do ano era meu final de contrato, eu vou sair. Depois de 3 anos, eu ganhei tudo no Rennes. Champions League da Ásia, no Gamba Osaka, Champions League, 2 Tenohai, que é a Copa principal do Japão. Ganhei um Pan Pacific, joguei contra o Beckham lá no Havaí, enfim, todos os títulos possíveis eu ganhei no Gamba. E aí estava satisfeito e falei, eu preciso voltar pro Brasil para encerrar minha carreira. Eu sempre pensava em parar com 34, 35, para todo mundo ficar, dá pra você jogar. Eu com 36, 37, quando eu ia na rua, agora não, né? Agora eu tô gordinho, mas dá pra você tá jogando, era gostoso escutar isso. Mas então eu tinha isso na minha mente, que eu queria voltar, curtir família, curtir meus pais. E o meu empresário, ele comete um erro comigo de, quando eu falo, ele insistia, não, você tem que ficar fora, tem clubes querendo, o Gamba queria renovar, o nosso paranaense aqui, Caio, falecido, Caio Júnior, estava no Catar, junto com um grande amigo meu, Amigo Domingos, fizeram uma proposta, eu recusei. E aí, com essa demora, os clubes do Brasil meio que já fecharam. O Cossi, o grande amigo, aliás, falei pouco dele, porque eu tenho que falar mais, esse cara é sensacional. Ele me convida para vir pro Atlético. Ele não trabalhava aqui no Atlético ainda, mas ele tinha uma relação, tava Valmor Zimmermann, alguns que eram da minha época passada. E aí, de bate-pronto, eu falo, cara, mas como é que tá aí o clube? Não, o clube terminou bem, o brasileiro e tal. Pro ano de 2011, no primeiro semestre vai ser complicado, mas pro brasileiro a pretensão é de trazer uns 4, 5 nomes também. Tanto é que meu contrato pro Paranense era um e pro brasileiro era outro. Mentira também que falava que ganhava 200 mil, mentira, isso aí já fala agora, longe disso. E venho, cara, totalmente com aquela vontade de jogar, tanto é que nos 14 jogos eu tenho 7 gols, meus números no começo foi bom. Os números não são ruins. Não, bom pra caramba. Só que, cara, 4 treinador. Eu começo a me incomodar com aquilo. Sérgio Soares, baita cara, Leandro, gente boa demais, Geninho. Fenômeno, eu tinha trabalhado com o Geninho no Corinthians, um baita cara. O Adilson, poxa, o atleticano, não tem nada a ver com treinadores. Só que quando o Geninho sai, cara, eu me sinto covarde, porque o Geninho, naquele jogo do Paraná, eu fui o capitão do jogo. Você vê o quanto que o cara me confiava em mim. No 3x2? 3x2, ele sai depois do jogo. Depois, ele é demitido depois do jogo. E ali eu pego o Nextel e mando pro Geninho e falo, cara, eu acho que vou pedir pra ir embora também. Porque é injusto, isso. A gente não sabia os motivos. O time não estava jogando bem, ok, mas as coisas poderiam melhorar e tal. E acaba que eu não peço ali. E quando vem o Adilson, tem muita gente que acha que eu não gosto de Adilson. Ele foi agora pro Botafogo de Verão. Pô, ele colocou meu filho no profissional, sem saber que era meu filho. Meu filho hoje tem um contrato profissional muito em função do Adilson, porque deu oportunidades para ele treinar com o profissional, viram que ele tinha qualidade. Meu filho hoje com 17 anos foi inscrito no Brasileiro, na primeira lista na Série B. Falávamos direto, eu e o Adilson. Tem muita gente que acha que eu parei por causa do Adilson. Nada a ver, porque eu fui honesto com ele e falei, ele jogava com 3 volantes, assim, e ele preferia, tanto que o Nieto na época nem jogava tanto, era mais o Guerron e o Madison, assim, que eram os 2 atacantes. Eu via que eu ia ter pouco espaço com o Adilson, mas via que o time também era limitado. E aí eu falei pra mim, eu vou parar, cara. Vou parar, eu não tô feliz, eu não quero que a torcida comece a pedir pra eu parar, porque até então, cara, nunca recebi uma vaia, nunca, nada, vocês me adoravam, tava ali, mesmo quando eu tava no banco, era um monte de gente indo ali pertinho no aquecimento, me dá a camisa depois, aqui, então, uma relação foi tranquila. O grande problema é que eu falo pro Marcos, olha, eu vou parar, faça aí um documento que eu não possa jogar, cara, porque de repente você vai pensar que eu tô querendo sair, porque eu tinha um contrato, eu tinha uma multa com o Atlético e um contrato até dezembro de 2011. E o meu contrato aumentava depois ali pro brasileiro, eu não jogo brasileiro,
Mas eu me sinto rebaixado também, porque eu fiz parte daquilo lá, então um pouco covarde, né, de pular do barco e deixar os caras, então eu me sinto também. Mas eu falo pra ele, olha, eu não vou jogar mais, tal. Ele reluta um pouco na reunião, porque nós ficamos lá umas 3 horas de cocito. Eu falei, eu não consigo jogar mais. Eu não vou ajudar os meninos, eu como veterano, eu preciso ajudar, eu não tenho cabeça. Aí eles aceitam. E aí o grande desafio é, parei, vim aqui na arena, recebo a homenagem, camisa 61, desfilo com os meus filhos, vou pro Nordeste, já começo a ficar barrigudinho do jeito que eu tô agora. E começo a receber ligação do Japão. Poxa, mas 32 anos, e aquilo lá na cabeça, 32 anos. Poxa, vem nos ajudar. Pô, ninguém quer vir, a gente não consegue contratar ninguém, porque teve o tsunami, os caras acham que tem radiação, os brasileiros estão indo embora. E aí tinha um diretor que ele que me contratou na época, ele falou, poxa, na hora, o momento pior seu, a gente te contratou. Jogou duro, pesado, jogou no emocional. Diretor não, ele é o intérprete, né? Que ele traduzia assim. E aí eu falo, cara, eu vou, mas eu preciso que vocês, depois de uns 2 meses, eu falo, preciso que vocês mandem uma carta pro UFC Top e esclareça todos os motivos. O time tinha caído pra 2ª divisão, o UFC Top. O público que era de 27 a 30 mil estava de 15 mil, eles precisavam voltar, porque lá, não sei se é no Brasil assim, o primeiro ano que você cai para a 2ª divisão, você tem uma cota de TV ainda. Igual. Lá era igual. A partir do 2º ano que ela diminui pela metade, tudo, ele falou, cara, a gente está em 13º. E aí eu falo, vocês mandam aqui. Paulo Henrique me defende mais, porque eu não tinha rede social, assim, eu nunca fui de rede social, mas veio umas coisas pesadas, assim, né, que eu tinha sido mercenário, que eu saí pra ganhar dinheiro. Se eu falar, é porque eu não gosto de falar em valores, mas o valor que eu fui sem minha esposa, porque eu fui porque eles falaram, cara, a gente nem tem dinheiro pra te pagar o valor que você saiu do Japão, mas a gente precisa juntar aqui as cartas, ajuda a gente. E aí eu fui, eles mandaram essa carta, o Paulo Henrique na época me defendeu, explicou tudo, explicou o que o clube tinha escrito na carta, o Kumai, que é um japonês que tá aí, viu tudo. E fui, cara, e ficou por essa, porque eu nunca tive oportunidade, que eu também não quis explicar que eu não ganhava 200 mil reais, que eu não peguei a multa lá que tinha, que você, quando você que pede pra sair, o clube tem que te pagar lá. O Marcos, um dia ele me pagou até o dia 11 de maio, que foi o dia que eu fiquei, eu não peguei R$1 a mais. O Caran, que era o que cuidava lá dos imóveis, eu lembro que o valor que eu tinha que pagar lá foi eu acho que eu recebi uma quirela, porque eu tive que pagar do apartamento, da multa, porque eu morava. Então assim, na minha cabeça foi algo que ficou triste, porque eu me sinto covarde assim de ter deixado os caras, isso é fato, mas a minha atitude não foi errada, cara. Eu parei de jogar e voltei depois, por isso tudo que o Japão falou. O que eu falo pra todo mundo é porque depois que eu volto pra lá, eu volto à vontade de jogar. Cara, porque lá os caras me abraçaram de uma maneira impressionante. Se vocês olharem no YouTube, quando eu vou lá me apresentar, tem 25 mil pessoas no estádio. Pô, então é uma coisa linda, assim. A gente sobe, campeão, de 13º a gente é campeão. A gente ganha a Copa da Ásia, do Japão, que é do dia 1º de janeiro. Eu ganhei 3 dessas, 2 pro Gamba e com essa. FC Tóquio nunca tinha jogado uma Champions A. E os caras falam, é impossível você ir embora. Eles não fazem dessa maneira de falar, isso aí vai ser muita arrogância da minha parte, que eu não gosto de mentir, que falar, o que você quer ganhar, não. Mas eles me fazem uma proposta que é irrecusável, cara. Aí sim eu ganho dinheiro. Sim. E aí eu falo pra minha esposa, cara, o que eles estão me oferecendo aqui pra eu ficar mais um ano, não tem como. Aí eu fico aí fico 2 aí. Aí é porque as coisas acontecem. E pra finalizar, em 2013, quando eu tava no meu melhor momento, eu joguei, os últimos 2 anos que eu tinha ficado na J-League, que é na 1, eu joguei 68 jogos. 68 jogos, eu joguei todos os jogos. Quando eu peço, porque eu falo que vou parar, foi em agosto. Eu faço 3 gols num jogo e falo pros caras. E aí eles falam, cara, você não vai embora, tentam ficar me convencendo. E aí eles não me convencem e eles falam assim, não, mas então você vai trabalhar no clube. Pelo menos um ano aqui, até a gente conseguir um outro. Aí eu fico como embaixador no ano de 2014, que é uma coisa que você fala, poxa, eu morar no Brasil e trabalhar no clube. Então eu ia pra lá uma vez, a cada 3 meses. O quanto eles reconheceram, então, foi bom vocês me deixarem eu falar disso. Claro, óbvio. Que é algo que pro Atlético é ruim, é óbvio. Muita gente não sabe, vocês é porque vocês são atleticanos e procuram, e estavam na época.
lembravam, mas tem muita gente que se você falar isso na geração de hoje nem sabe o que aconteceu, que o Atlético caiu, que eu pedi pra ir embora, que era a véspera de uma quartas e finais contra o Vasco, que eu tinha 3 gols, o artilheiro fez 5 na Copa do Brasil. Ninguém sabe se você... Mas pra mim é importante eu poder sempre falar que eu me sinto covarde, mas não sinto uma falta de respeito. Perfeito. Vamos lá, pro nosso... Chegando nos finalmente, mas agora é boa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Seleção do Cap? Eu acho que o Lucas não tem tantas variáveis, mas eu estou interessado na zaga e no meio ali, eu quero ouvir dele. Então vamos lá. Seleção do Cap dos jogadores que jogaram com você aqui no Atlético, Lucas. Boa. Goleiro. Goleiro Flávio. fácil, Só né? Flávio. Flávio, só acho que só Flávio, né? Ele não deixar ninguém jogar. De 98 a 2000 que eu tive aqui, eu não lembro de outro goleiro. Não, e até a final de 2001 foi isso mesmo. Eu não lembro de outro goleiro jogando. Nicola não jogou. Não lembro, Renato não jogou. Luiz, Não lembro de jogar. Nenhum deles jogou. Flávio Pantera. Direita. Você Já que eu vou fazer um negócio bom, eu vou colocar o Alberto na direita. Já entendi. Político, bota no Lucas no ano que vem. Na esquerda, então eu já vou matar. Luizinho Neto. invertido. Agora, a dupla de zaga, eu queria ouvir que você jogou com um zagueiro bom aí, cara. Muito, mas é fácil pra mim. De bate pronto, Gustavo. E Reginaldo, pra mim, foi um cara que eu adorava ver, assim. Um cara que tinha... E eu vejo pouco falar dele. Não sei se já fizeram. Pra mim, é um dos grandes ídolos que eu tenho na vida, é o Reginaldo Cachorrão. E, inclusive, tive o prazer de entrevistá-lo em São Jorge do Ivaí, que é a Ele cidade tá lá, dele. tá. Virou fazendeiro lá, entrevistei ele lá, fui lá e entrevistei ele lá. Reginaldo Cachorrão é um cara que, na cacheta, ele era muito louco assim, cara. Ele nos assustava. Um dia ele levou uma arma lá no CT. É um cara que eu aprendi a ter medo. Eu falei, cara, esse cara É meio louco, esse cara é maluco da cabeça, mas é o meu zagueiro, meu quarto zagueiro. Boa. Primeiro volante. Cocito. Cocito pra mim, por mais que comigo em si, por lesões, por várias coisas assim, ele não teve tanta sequência, mas pra mim, na verdade, o melhor primeiro volante que eu joguei. Segundo. Aí eu tenho que pôr o Cleverson de segundo Eu falei, volante. você vai adaptar o Kleber? Eu tenho que adaptar, porque não tem como eu não colocar depois lá na frente. Você vai no 4-3-3 ou 4-4-2? Eu tenho que eu vou fazer o 4-3-3 pra colocar mais algum ali. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos Eu ver. não posso esquecer de... Então, camisa 10. Ó, ele já não botou Marcos Vinícius, Luiz Carlos Goiano. Ah, mas tá fácil, tá fácil. Foram caras importantes pra Claro, mim. só tô fazendo um drama aqui. Você falou pra qual é a seleção, né? Minha seleção. Camisa 10. Kelly, sem dúvida. 2 abertos e centroavante, escale teu ataque como você quiser. Ah, então só posso pôr mais 3, né? Só mais 3. Só mais 3. Ah, eu não posso me colocar. Pode, Opa! Você vai de novo, Eu vou de ponta esquerda pra ser o Ronaldinho Gaúcho invertido aqui na esquerda, Adriano Gabiru e o Kleber Aí, incendiário. Treinador. Treinador não tem como não ser o Vadão, apesar de fazer aí umas menção honrosa pro Abel, que foi o que me trouxe. Abel Braga que me trouxe pra cá, com certeza deve ter tido o aval dele, de ver vídeos, alguma coisa desse tipo, na época, com certeza. Mas o Vadão foi um cara que proporcionou aí, existir esse quadrado mágico, ele moldou, né, o quadrado mágico, então seria o meu grande treinador. A última pergunta de toda entrevista que a gente faz aqui, Lucas. Daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, alguém vai contar a história do Atlético, alguém vai relembrar da seletiva e alguém vai lembrar que o camisa 9 daquele 9 ou 11 daquele time Era 9, o 11 era o Kleber. Não, eu sou o 9. Como eu sou o Lucas, eu sou o 9. Como você quer que te lembrem, cara? Como você quer que a torcida do Atlético lembre do Lucas? Quem foi o Lucas na história do Atlético? Cara, pô, pergunta sensacional. Eu quero que relembre da maneira que exatamente é hoje. Um cara que fez parte de uma geração, de uma construção, de uma grande marca, de um grande time, de um clube que se torna gigante, mas um menino que veio aí bem humilde, bem simples, sabendo ocupar os espaços ali sem derrubar ninguém. É dessa maneira que eu quero que vocês lembrem, de um cara que realmente fez, não sendo um cara prepotente, mas que fez algo junto com todo esse coletivo, toda essa geração, algo importante para o Atlético subir um degrau quando a gente fala de nacional e até internacionalmente, porque nessa minha geração, junto comigo, que levou o Atlético para a Libertadores, junto comigo que se cria um elenco para 2001. Então, assim, eu faço parte de uma grande geração
E é dessa maneira que eu quero que eu seja lembrado, um cara que participou da grande revolução do Atlético. Fantástico. Maravilha, né? Jogos para sempre. Alguma consideração final? Olha, prazer estar aqui, né, André, participar aí dessa resenha com o Lucas. O tempo passou tão rápido, Poxa né? vida. O tempo passa voando quando a resenha é boa. Aqui já levantaram a plaquinha duas vezes. Poxa, eu não tô olhando pra lá, desculpa, senão eu parava de falar. Ah, valeu. E, cara, é sempre um prazer estar aqui na Atlético em quadro, Jogos para Sempre, né? Falando com ídolos, falando com pessoas que influenciaram tanto a nossa história aí, né? A história do nosso clube, tão bonita. Então, pra mim é sempre um prazer estar com o Lucas novamente. Esquecemos alguma pergunta, Lucas? Esquecemos algum jogo? Não. Considerações finais? Então, se despeça da galera, do torcedor, deixa um recado aí direto pra Cara, torcida. sempre bom estar com vocês. Eu acho que vocês são. Eu falo toda hora, né? Que mais me vem, né? Que é a minha imagem. Que mais me vem, né? Não, vou falar a verdade. A que mais não fazem é esquecerem de mim, né? É tão bonito. E não só comigo, né? Eu tô falando de mim porque é a minha pessoa, mas eu vejo tantos grandes ídolos aqui que eles não são esquecidos, eles são imortalizados por vocês. Então, parabenizar demais. É o trabalho, não, do geral, né? Que é importante, assim, ó. As reportagens são leves, de vez em quando, mas eu queria agradecer em nome, eu tenho certeza, de todos, porque, como eu falei, quando o Atlético se torna gigante, é porque realmente cada ano vem uma nova geração. E, como eu falei, eu não tenho essa vaidade, eu torço para que venham caras que façam mais. Em off eu falei que eu queria o Vitor Roque na seleção, eu não queria o Lucas, porque ele é um cara que merece estar na seleção, ser o nosso 9 de 2026. Então, é importante o quanto vocês fazem por nós e o quanto vocês fazem pelo Atlético. Então, obrigado de eu ter a honra de estar num programa como esse. A gente agradece. Galera, gostou? Deixa teu comentário aqui, compartilha com teu amigo. Tem algum jogo que a gente não falou do Lucas, você lembra? Já deixa no comentário também, depois a gente manda pra ele. É isso, galera. Jogos pra sempre, jogos eternizados. A nossa memória da torcida atleticana. Até a próxima, aquele abraço, tchau!